Mas não, nós não podemos ser um país do assistencialismo. A diferença do remédio para o veneno é a dose. Hoje o Bolsa Família no Nordeste está presente em 40% dos municípios. Eu acho que isso já virou veneno, isso não é mais remédio. Agora, candidato, como fazer essa distinção, né? Porque as famílias que têm direito a esse programa assistencial, ao Bolsa Família, fazem parte do CadÚnico, aí tem aquele salário per capita familiar que define. Como é que o senhor separaria homens que recebem Bolsa Família e supostamente não aceitam outro emprego, ou emprego com carteira assinado para se manter com Bolsa Família, e mulheres? Como é que o senhor vai fazer essa distinção de quem pode ou não receber a assistência? Homens e mulheres solteiros abaixo dos seus 35 anos, essas pessoas, quando forem no CRAS retirar o seu cartão do Bolsa Família, ela será oferecida de maneira muito simpática por parte do governo federal um formulário para elas participarem das frentes de trabalho que a gente vai organizar, que serão as frentes cidadãs. Não há nenhuma novidade isso já foi proposto e feito pelos Estados Unidos da América durante a crise de 29, o Roosevelt tocou isso, empregou mais de 3 milhões de pessoas. Nós vamos fazer isso nos interiores do Brasil para não apenas gerar atividade econômica, mas investir em infraestrutura básica, estrada e rodagem, energia elétrica, manutenção predial urbana, coisas necessárias para o funcionamento dessas cidades que hoje estão absolutamente paradas. Isso é feito com parceria pelo governo federal com os governos municipais. Tá certo. Bom, deixa eu seguir em frente aqui. O Yander Porcela e o Gayer também participam dessa entrevista. Yander. Pré-candidato, eu queria falar sobre aquela imagem que a gente acompanhou, divulgada pelo site CL, do senador Flávio Bolsonaro ao lado do sicário. O Flávio disse ontem que a imagem foi produzida por inteligência artificial, mas o fato é que já gerou muita repercussão nas redes sociais. A própria campanha do Flávio Bolsonaro tem tentado neutralizar esse desgaste, resgatando fotos do presidente Lula com a Deolane Bezerra. Então, é um assunto que está ainda na ordem do dia. Eu queria saber como que o senhor viu essa história toda da foto, quanto isso pode afetar a candidatura do Flávio e, no caso da Deolane, também a própria candidatura do presidente Lula. O Flávio, ele é apenas um outro lado da moeda do lulismo, no sentido de que eles participam dos mesmos escândalos de corrupção. O petismo e o bolsonarismo estão presentes em maior ou menor grau, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Tem uma prática horrenda de ficar andando com bandido por aí, e a única diferença é que o bolsonarismo fica fingindo que ele é moral, ou que ele tem algum tipo de relação com Deus, e que ele pode fazer algum tipo de crítica moral ao petismo, quando não tem. Ele é igual ao petismo nesses termos. O Flávio Bolsonaro andar com o sicário apenas me deixa preocupado com o sicário, se ele pode ter sido eventualmente assaltado pelo Flávio Bolsonaro, porque em termos de qualidade ética e moral ali, ambos eram capangas do senhor Daniel Vorcaro. Então, acho que apenas vamos estar referendando o que a gente já sabe sobre o Flávio. Candidato, esses são os dois favoritos para vencerem as eleições presidenciais e para irem para o segundo turno, Flávio Bolsonaro e Lula. Por mais que o senhor diga que os dois são ruins, quem seria, na sua visão, o menos danoso para assumir a presidência da República, caso sejam esses os dois candidatos no segundo turno? Eu não vou entrar numa guerra pensando em perder. Eu peço desculpa se não é a resposta satisfatória que eu estou dando para a tua pergunta, se é uma pergunta precisa, porque eu tenho que derrotar eles. Eu acho inaceitável um país com 200 milhões de habitantes, que o potencial do Brasil está preso nessas duas quadrilhas. São duas quadrilhas. Eu estou presente hoje no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, basicamente a máfia que administra o Rio de Janeiro é toda ligada ao grupo do Bolsonaro. Eu rodei agora o Nordeste inteiro e as máfias que administram o Nordeste são todas ligadas ao petismo. É um país que está devastado, destruído, moralmente corrompido. Aceitar que esses dois grupos sujos disputem o segundo turno é aceitar que o nosso país acabou. Eu não vou aceitar isso. Gaia. Oi, Renan, Eduardo Gayer aqui, obrigado pela entrevista. Quero ouvi-lo sobre o candidato Caiado, ex-governador de Goiás, porque ele vinha com um discurso de bater muito no presidente Lula, mas não falar tanto do senador Flávio Bolsonaro. E eu sempre disse aqui no SBT News que em algum momento ele iria ter que subir o tom contra os dois, porque era a estratégia que o senhor estava adotando e que nas pesquisas mostrava algum efeito. E agora ele muda de estratégia, portanto. Como é que o senhor vê esse novo momento de Ronaldo Caiado batendo os dois lados, inclusive subindo o tom em relação a Flávio Bolsonaro? Vai fazer efeito? Já está fazendo? É uma preocupação do senhor esse novo momento de Ronaldo Caiado? Eu acho que não vai fazer efeito por uma razão. Primeiro, que não é verdadeiro.
Não adianta tratar essas coisas como estratégia política e não como uma prática política que vem do coração. Eu tenho raiva do petismo e do bolsonarismo verdadeira, concreta. Eu expressei isso ao longo da minha vida política sempre. O Caiado, ele se calou sobre o bolsonarismo nos últimos anos. Quando ele faz esses ataques, eu queria pedir aqui uma análise bem detida sobre isso. Ele não faz isso nas redes sociais como o Instagram. Ele dá pequenas declarações que saem na imprensa. Mas nas redes sociais dele, que estão cravadas de eleitores bolsonaristas, não saem esses conteúdos. Então o que mostra? Mostra que é uma estratégia tímida. É uma estratégia tímida para aparecer aqui e acolá na imprensa, mas que na prática não é uma estratégia verdadeira de alguém que está tentando convencer o próprio eleitor, que na prática ainda é bolsonarista, no caso do Caiado, de que o Flávio Bolsonaro não é uma alternativa. Então eu gostaria de ver ele fazer isso no Instagram dele. Eu gostaria de ver ele abrir uma live no YouTube e fazer isso. Só para que ele começar a integrar as redes sociais inteiras deles à estratégia, eu vou começar a levar a sério. Fazer pequenas declarações que vão ser uma notinha na imprensa aqui e a colar ainda é muito tímido. Candidato, o senhor fala muito na falta de estatura moral de Lula e Flávio Bolsonaro para governarem o país. O senhor, por outro lado, nunca ocupou um cargo eletivo, é um ativista, um dirigente partidário, fundou Missão, fundou o MBL, tem tido uma trajetória política nos últimos anos, mas principalmente como ativista. Não sei se o senhor tem uma experiência administrativa, por exemplo, para administrar um país. Eu queria saber o que o qualifica para ocupar a posição que o senhor pleiteia, ao qual o senhor vai se candidatar da presidência da República. Eu sou honesto e eu sou mais inteligente e eu sou um líder melhor. Um presidente da República é, acima de tudo, um líder. Ele tem que liderar as forças políticas do Brasil, ter um ideal de Brasil, um ponto de, olha, eu quero chegar no ponto A, ao ponto B, e conduzir com força e com resiliência moral o país a isso. Por isso que você não precisa de uma experiência administrativa específica como prefeito ou governador. Veja, Jânio Quadros foi prefeito, governador, concorreu a presidente e tomou, na verdade ele abdicou, né, caiu. Collor foi governador de Alagoas e caiu. Dilma tinha uma experiência burocrática enorme e caiu. Isso não quer dizer nada, foram maus presidentes. Assim como nós temos experiências em outros lugares do mundo de figuras que saíram direto, por exemplo, da iniciativa privada e assumiram posições de governo, estão fazendo gestões ambiciosas e importantes. O caso do Milei é um que a gente pode trazer. O próprio presidente americano, por mais que eu tenha críticas a ele está no segundo mandato dele e ele nunca teve um mandato anterior. A questão toda é ser líder. Eu sou líder de um bloco político que se negou a ser bolsonarista, que se negou a ser petista, que combateu a corrupção ao longo dos últimos anos. Eu lidero esse bloco, eu sou reconhecido como líder desse bloco, sou reconhecido como principal liderança disso. Isso mais do que me qualifica a ser uma liderança que seja presidente da República. Porque o líder aponta o caminho. E ele aponta o caminho e se cerca das pessoas certas. É o que eu faço há 12 anos. Anitta. Pré-candidato, eu tenho uma pergunta com relação também, agora seguindo entre os presidenciáveis, com relação ao Romeu Zema, porque ele também tem ali uma postura combativa com relação ao petismo e ao bolsonarismo, também é um liberal. Como senhor, eu queria saber qual a sua posição com relação a ele, considerando, é claro, que você já ultrapassou nas pesquisas, mas acredito que parte do eleitorado ainda esteja aí na dúvida entre você e ao Romeu Zema. E uma segunda pergunta, eu vou aproveitar também para perguntar, pré-candidato, o que você sente quando um eleitor bolsonarista diz que você é de esquerda? Vou começar pelo final, eu acho engraçado só, né? Acho que os eleitores que dizem isso, em geral são eleitores mais velhos do bolsonarismo, eles acham que você ser de direita, ou você ser conservador, ou você amar o Brasil é gostar do Bolsonaro. É uma coisa muito simplória, né? E depois essas pessoas querem criticar até o eleitor do Lula, que apenas ama o Lula. Eu acho que é uma discussão inútil com essas pessoas, porque são pessoas que já estão fanatizadas. Elas são um percentual pequeno do eleitor, não dá nem 10% do próprio eleitorado geral. Com relação ao Zema, eu não tenho muita opinião a dar para o Zema. Eu acho que o Zema está muito desaparecido no processo eleitoral. Ele tentou ter opiniões mais duras sobre o Flávio Bolsonaro, aí ele apanhou dos próprios membros do partido. E aí eu volto para a pergunta anterior que tinha sido colocada, uma boa pergunta, sobre ser líder. O Zema não é líder nem do próprio partido político dele. O Caiado não é líder nem do próprio partido político dele. O Zema apanhou por ter uma posição anti-Flávio no Novo. O Caiado é do grupo político do Kassab, que no fundo vai querer se aliar ao Lula em algum momento na eleição. O Flávio Bolsonaro toma bronca até da esposa dele. Os únicos líderes que vão disputar a eleição sou eu e o Lula. Por isso que eu e o Lula temos que ir ao segundo turno e eu vou derrotar o Lula lá. Candidato, só dando sequência à pergunta da Anitta, como é que o senhor se define no espectro político partidário, também suas visões de mundo na área de costumes e também econômica?
Eu sou uma pessoa do ponto de vista econômico muito pragmático. O que funcionou em outros lugares do mundo eu vou adotar. Então, boa parte das medidas adotadas pela Coreia do Sul, pela China, pelos Estados Unidos da América, países europeus, até alguns países africanos como Botsuana, que eu considero viáveis para desenvolver o Brasil, nós vamos adotar. Faz parte do programa do nosso Livro Amarelo.